aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te toma o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pede, se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente os que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se prestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar você que nos acompanha pelas redes sociais, o YouTube e também pelo Facebook. A liturgia de hoje, nós ouvimos na primeira leitura São Paulo escrevendo uma carta a uma comunidade chamada Corintos. E como toda comunidade, São Paulo exorta e forma. Se a gente pegar um contexto histórico das primeiras comunidades, existia um dilema muito grande. Primeiro que Jesus traz uma boa nova do conhecimento, né? Evangelho significa boa nova, a tradução do evangelho, por isso os evangelhos é uma boa nova, é a notícia nova que Jesus traz, que os discípulos depois vão pregando e anunciando, perpetuando tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento para eles. E a gente entende que existia um único povo que adorava um único Deus, que era o povo hebreu, que descendeu até os judeus. Os outros povos, chamados de pagãos, tinham deuses, ou melhor, outros deuses, não um único Deus, mas vários deuses. E na evangelização, quando os discípulos saem do campo dos judeus para evangelizar também os pagãos e os outros povos, eles tinham as suas crenças, tinham os seus conhecimentos, as suas teorias fundamentadas, e esse conhecimento eles tinham como verdade, né? Como muitas vezes a gente tem, até o próprio São Paulo tinha, era um homem intelectual, um homem que tinha suas crenças e não acreditava no cristianismo também, achava que o cristianismo era algo muito errado. Nem tanto que quando se fala do testemunho de São Paulo, até então chamado de Saulo,
as Sagradas Escrituras traz literalmente que ele caiu do cavalo, mas ele não somente caiu do cavalo, mas todos aqueles conceitos que ele tinha construído ao longo de toda a sua vida caiu porque ele teve um conhecimento novo, essa boa nova que ele conheceu a partir de Jesus. Então, todo o conhecimento até então que ele acreditava ser verdadeiro, já não era mais tão verdadeiro, porque ele encontrou o verdadeiro conhecimento que vinha de Jesus. Então, para os pagãos, a mesma forma, evangelizar uma comunidade que tinha suas crenças pagãs, era muito difícil de compreender até então. É como a gente vai evangelizar hoje alguém que não é de igreja. Porque é muito fácil a gente evangelizar alguém que já nasceu dentro da igreja, que ouviu os pais, que participou de uma catequese quando criança. É muito mais fácil da gente catequizar uma pessoa dessa do que a gente catequizar alguém que nunca teve acesso ao conhecimento da fé. É por isso que as pessoas demoram muito de compreender até aquilo que nós vivemos. Tem muita gente que não entende muito dado da fé católica. Por quê? Porque não conhece. Precisa ter essa experiência de São Paulo, de cair do cavalo e tirar todo aquele conhecimento que a gente achava que era verdadeiro. Esses dias, a gente recebe muita coisa hoje, né? E eu recebi um vídeo de uma reportagem de uma religião lá da África. Era de um jornalismo. E nessa religião, eles tinham a cachaça como centro da sua vida religiosa. E eles diziam que na religião Deus não condenava, né? Então, até no culto deles, né, eles depois tomavam uma cachaça para poder purificar a alma. Isso era um conhecimento que eles tinham. Existem tantas igrejas por aí que têm as suas ideologias e que usam até a própria Sagradas Escrituras para poder fundamentar aquilo que eles acreditam que é verdade. Eu costumo dizer, certa vez, uma paroquiana nossa aqui, se ela estiver ouvindo, eu não vou dizer o nome, mas certamente ela vai saber quem é, pediu ajuda. Padre, eu preciso que o senhor converse com meu filho, porque ele se envolveu aí com um grupo de amigos que está com uma ideologia nova, começou a usar drogas. Eu queria que o senhor falasse para ele que usar droga não é lícito e que é um mal, inclusive é um pecado, porque gera um vício muito grande e outros vícios vêm por conta da droga. E eu fui conversar com esse rapaz. E lá, a primeira coisa que ele veio me dizer, né? Ele disse: padre, eu sei que o senhor veio, minha mãe mandou, mas não adianta que eu não vou mudar, porque está na Bíblia. Aí eu olhei assim, na Bíblia que pode usar, né, fumar maconha? Está na Bíblia? Isso onde é que eu nunca vi, né? E olha que eu já li a Bíblia 2 vezes completa e eu nunca encontrei. Ali, então pegue lá, pegou a Bíblia, ele pegou a Bíblia, abriu no livro do Gênesis lá na criação e tinha lá um versículo que diz: dominai sobre as ervas do campo. Então, no grupo deles estava lá fundamentado que na Bíblia Deus tinha permitido o uso da erva, da maconha. Então existem muitas ideologias e a gente cria muitos conhecimentos ou falsas verdades para a gente justificar aquilo que a gente quer da nossa vida. E aí que está, porque São Paulo vai dizer à comunidade de Coríntios, que estava sofrendo com essa realidade, falando sobre o verdadeiro conhecimento. Mas esse conhecimento que a gente tem não é para oprimir aqueles que ainda não conhecem, porque na verdade eles não compreenderam a verdade, mas não cabe a nós julgarmos a ele. Claro que eles estão errados e nós gostaríamos, né, como o próprio Senhor. O próprio Senhor olhou um dia para os seus discípulos e disse, olhando do alto para Jerusalém: quem vai à Terra Santa pela primeira vez, quando a gente chega à discussão, a gente vai logo para o alto de Jerusalém para a gente ver a cidade antiga de Jerusalém, e ter aquela visão que Jesus teve muitas vezes com os discípulos olhando para Jerusalém. E Jesus olha e diz: olha, como eu gostaria
que este mundo tivesse queimando com fogo, né? Com o fogo do meu amor, com o fogo de Deus. Mas infelizmente, assim como nós cristãos que conhecemos a verdade, como a gente gostaria que as pessoas abraçassem a fé tão rapidamente, só da gente falar. Mas não é exatamente isso. E é o que São Paulo vai dizer à comunidade de Coríntios, a caridade. Porque talvez aquilo que o conhecimento não chega ao outro, a caridade pode salvar. A caridade pode alcançar o outro. Traduzindo em palavras, às vezes se a gente quiser impor a nossa doutrina, a gente vai afastar o outro. Mas se a gente usar de caridade, certamente a gente vai ser diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião ou de qualquer outro conceito que quer fundamentar ou trazer mais um fiel. Porque às vezes a gente vai para uma igreja e aí vai lá, você está no culto e no final você é obrigado a aceitar Jesus, senão o ministro vai lá e vai expulsar o demônio de você, porque você está com um cão e você não quer aceitar Jesus lá no momento. Ou seja, nós católicos não podemos ser aqueles que impõem essa verdade, mesmo a gente sabendo que é a verdade única, mas é a caridade que vai salvar o mundo. Como a caridade, que também é traduzida como amor, foi esse amor esponsal, esse amor gratuito do Senhor que resgatou a humanidade do pecado. E é esse amor que a gente precisa mostrar para o mundo. E aí, né, o evangelho de hoje vem para muitas vezes dar um tapa na gente, né? Quando Jesus diz: o que é que nos diferencia dos pagãos, daqueles incrédulos? E aí Jesus vai elencando vários exemplos, né? Se a gente amar somente aqueles que nos amam, qual é a diferença? Porque até os nossos inimigos amam também. Então, a diferença do cristão é exatamente usar dessa caridade, desse amor que nós experimentamos de Deus, para a gente poder mudar o mundo. A gente não vai mudar nunca o mundo com a imposição daquilo que a gente crê, mesmo a gente sabendo que é verdade. Mas a gente vai mudar o mundo com caridade. E aí Jesus terminou o evangelho dizendo que da mesma medida que a gente medir o outro, a gente será medido. Ou seja, o tamanho da forma que eu acolher o outro será também a forma em que eu serei acolhido por Deus. Da mesma forma como eu sou pecador e luto constantemente, né? Nós somos pecadores, mas lutamos constantemente para uma vida de santidade. Da mesma forma nós seremos medidos pelo grau do amor que a gente usou como irmão. E mais ainda, Jesus nos propõe algo que humanamente é muito complicado para nós: amar os nossos inimigos. É muito difícil na prática. É muito bonito, né, ver esse conhecimento, e na verdade é aquilo que a gente deve fazer. Mas na prática não é fácil. Ou seja, não é fácil ser cristão. Mas no mundo a gente precisa ser diferente, fazer o diferente no mundo. Estar no mundo, mas ao mesmo tempo ser diferente no mundo. É isso que Deus pede a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, peçamos ao Senhor a grande graça de encontrarmos na caridade, no amor, a forma de sabermos acolher o outro e modificar o mundo. A gente, como disse, a nossa missão de cristão é modificar o mundo, é fazer com que o mundo conheça Jesus. Mas a gente não vai fazer com que o mundo conheça Jesus se a gente usar de imposição. A gente vai mudar o mundo quando a gente apresentar esse amor livre e gratuito que Deus nos concedeu e que nós experimentamos. Você teve a graça de experimentar esse amor tão maravilhoso que mudou a nossa vida. E da mesma forma, nós somos chamados a levar ao mundo esse amor, a fim de que esse amor de Deus possa transformar toda a realidade contrária a tudo aquilo que Deus nos fala.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.